Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo, SNTPV, dou as boas-vindas a todos e todas. A chapa União venceu as eleições complementares realizadas no período de 10 a 12 de janeiro de 2023. E nesta noite daremos posse aos novos diretores e seus suplentes. Inicialmente, deixe-me verificar aqui os participantes. Vou deixar para registrar a entrada e a presença das autoridades convidadas mais adiante. Bom, respeitáveis presentes, nossas saudações, sejam todos muito bem-vindos. Um voo perfeito. Pode, Lucas, por favor, voltar na página, esse mesmo. Um voo perfeito. Um voo perfeito é sinônimo de trabalho bem executado, não somente por quem pilota as aeronaves. Tudo começa em terra, a partir dos serviços de apoio às aeronaves, em especial pelos trabalhadores da navegação aérea, com as orientações de instrumentos e dispositivos que norteiam o voo das aeronaves, conforme as rotas, os procedimentos e os planos de voo pré-estabelecidos. Sem os trabalhadores da navegação aérea, seria impossível a existência de um grande fluxo de tráfego aéreo como o atual, sobretudo no que tange às chegadas e às saídas dos aeroportos. São milhares os trabalhadores que fazem a engrenagem funcionar e que precisam ter saúde física e mental, e trabalhar com segurança para que outras milhares de pessoas, passageiros e tripulantes, cheguem bem aos seus destinos. E esses trabalhadores, muitos dos quais aqui presentes, possuem um enorme grau de responsabilidade, pois uma falha pode significar a perda simultânea de centenas de vidas. Daí a importância de se garantir as melhores condições possíveis de trabalho a esses trabalhadores, o que só é possível a partir de um sindicato forte e atuante. O SNTPV, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo, é uma entidade associativa, sem fins lucrativos, que se originou como Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo Civis do Brasil, em 16 de julho de 1976. E a transformação em sindicato ocorreu em 13 de novembro de 1989, tendo sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Com a cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, em junho de 2021, surgiu a Nave Brasil, empresa pública brasileira exclusivamente dedicada a prover serviços de navegação aérea, cujos trabalhadores são representados pelo SNTPV. Pelo novo contexto no qual se encontra a categoria, mostrou-se importantíssimo melhores condições de representação desses trabalhadores, somando-se esforços à atual diretoria. São inúmeros os desafios que o SNTPV enfrenta, tais quais a gradativa privatização dos aeroportos, a terceirização de atividades, os impactos da reforma trabalhista, excessos de horas trabalhadas, alta rotatividade, além de acidentes e doenças ocupacionais. Esses desafios são enfrentados por uma categoria preparada, por uma categoria forte, por uma categoria unida, e que conta com lideranças com os mesmos predicados. Dentre as atuais lideranças, ganha especial destaque o atual vice-presidente Jorge Botelho, a quem aproveitamos a oportunidade para prestar sinceras homenagens. Para tanto, passo a palavra para Orlíndia de Freitas Souza. Olíndia, você não ativou o seu microfone ainda, Olíndia. Oi, agora? Estão me ouvindo? Sim.
Estão ouvindo, gente? Sim. Sim? Então, foi bom que deu tempo agora, eu comecei emocionada, deu tempo agora de eu me controlar. Então, boa noite a todos, nossos amigos, familiares, diretores da nave do SNTPV, nossos colegas. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande fazer parte dessa cerimônia. Ela é um sonho que eu venho sonhando desde 1985. Em 86, eu já conheci o SNTPV e conheci o Botelho numa visita dele lá em Brasília. E essa cerimônia é a prova de que o sonho está avançando, as nossas metas estão sendo alcançadas, com bastante dificuldade. O SNTPV sempre lutou pelo reconhecimento dos trabalhadores na proteção ao voo. Eles resistiram, todo o grupo resistiu e resistem ainda hoje. Por muitos anos, eles estão nessa luta. Temos muitas histórias para aprender e para ouvir de todos vocês. Hoje, nós gostaríamos de homenagear o Jorge Carlos Botelho. O Botelho esteve à frente, fundou o sindicato junto com outros companheiros dele na época, e até hoje ele faz parte da diretoria. Olha, são umas 40 anos de luta. E o Botelho sempre foi aquela pessoa que esteve à frente, a cara na mídia, para as entrevistas, para as negociações. Acho que pelo perfil emocional, o perfil do Botelho. Então, sempre foi a nossa admiração, a tranquilidade que ele sempre demonstrou, o autocontrole emocional em todas as situações difíceis que nós, da proteção ao voo, da navegação aérea, de toda essa área passamos. Então, ao Botelho fica o nosso grande agradecimento por tudo que ele já fez e tem feito, as orientações que tem nos dado. Precisamos aprender muito com ele e com os demais companheiros. Muito obrigada. A seguir, compartilhamos a entrevista do atual vice-presidente do SNTPV, Jorge Botelho, concedida ao Jô Soares, em 2002. E o grande problema que a gente vive é que os equipamentos apresentam falhas. E há um problema de relacionamento entre aqueles que trabalham controladores com as suas chefias. Porque nós temos uma distorção muito grave dentro do sistema. Aliás, quero dizer que o grupo de trabalho criado pelo ministro da Defesa, ele fez uma análise e apontou todos os problemas. Um problema gravíssimo é uma distorção, é uma anomalia na questão do pessoal. Porque você tem ali controladores de tráfego aéreo, militares, dentro do militarismo você tem o sargento, você tem o oficial controlador de tráfego aéreo e o oficial aviador. Já gera ali um conflito. Aí você tem o controlador civil, servidor público. Aí você passa para outra esfera, do infraero. Você tem controlador de tráfego aéreo civil regido pela CLT. Aí entra um outro elemento para complicar mais ainda, que são aqueles contratados aposentados sob um outro regime. Isso aí é uma anomalia tremenda. Então gera um conflito, né, que há anos que nós estamos pedindo ao governo para dar uma solução e não se tem. Inclusive, pelo que você está me dizendo, não há só uma diferença de salários entre civis e militares, há várias diferenças. Várias diferenças. E a questão, por exemplo, que nós fazendo a mesma atividade. Fazendo a mesma atividade, às vezes trabalhando em conjunto. Né? Ali, nessa matéria, não aparece civis, mas tem civis também trabalhando dentro do sindicato. Eu vi lá, eu estive lá e vi de perto. Correto. Agora, esses equipamentos estão defasados? Esses que a gente, de 2002... Já eram defasados em 2002 ou é uma coisa recente? Já, nós em 2001
2001, eu fiz uma matéria, participei do programa do Fantástico, em que nós apresentamos várias deficiências do equipamento. Em 2001. Agora, o Jorge, primeiro que essa divisão salarial já cria um problema, né? Que devia ser uma coisa padronizada. Se em 2001 você já apresentou esse problema, por que é que os controladores, como um grupo, quer dizer, tirando de ser militar ou civil, não vieram a público com uma greve? Quer dizer, precisou ter aquele desastre pavoroso para realmente as pessoas se manifestarem. Se o perigo já era anterior, por que todo mundo não veio numa grita única de todos os controladores dizendo, olha, vamos parar, nós vamos parar. Não, mas veja bem, nós sempre falamos, se você vê a matéria Não, eu do digo o seguinte, Fantástico, no sentido radical, a gente vai parar antes que aconteça... Não, mas o grande problema é que é o seguinte, a maioria são militares. Podemos dizer aí que 90% são militares, né? E o restante é civil. O militar tem uma legislação, ele tem aquele regulamento, né? E isso os reprime, tá? Porque a questão de hierarquia e disciplina, que, a meu ver, não deveria ser aplicado nesse contexto, porque ele está fazendo uma prestação de serviço à sociedade, a sociedade tem que ter transparência. Isso que eu acho tem que ter transparência, e não tem. Para se mexer nessa, porque isso é lei, para se mexer nisso... Eu acho que vai ser complicado. Não, vamos deixar acalmar e aí fica por isso mesmo. É o tipo da coisa que não pode ficar por isso mesmo. Não pode. Porque eles são militares, mas eles estão prestando um serviço para a aviação civil também. Correto. Não é? Então, pera lá. Nós selecionamos apenas um trecho para apresentar aqui durante essa cerimônia de posse, mas vocês podem acessar a íntegra da entrevista no YouTube. Bom, gostaríamos de registrar a presença do senhor Denis da Rosa Silveira, presidente da Associação Nacional dos Empregados da Infraero, que também está aí na linha de frente nessa luta, nessa causa tão importante que o SNTPV, juntamente com outras entidades associativas, busca representar e fazer o enfrentamento. Convidamos agora o diretor financeiro, João Carlos Figueiredo da Cruz, para iniciar o ato de posse dos diretores e suplentes recém-eleitos, que somarão esforços ao presidente Luiz Carlos Evangelista, ao vice-presidente Jorge Carlos Botelho, ao primeiro tesoureiro João Carlos Figueiredo da Cruz e ao primeiro secretário Ricardo Roberto de Castro Madalena. E também muitos outros conselheiros que formam a atual diretoria do SNTPV. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é João Carlos Figueiredo da Cruz e é com grande alegria que dou posse aos novos diretores que, a partir de hoje, estarão integrando a diretoria do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Proteção ao Voo, o SNTPV. Na qualidade de diretor financeiro e substituindo nosso presidente Luiz Carlos Evangelista, fico muito feliz com os colegas da Nave Brasil que agora farão parte da nossa história de valorização da nossa categoria. Desde a sua constituição como sindicato, o SNTPV sempre buscou apoiar e defender todos os profissionais que, mesmo invisíveis, tornam a aviação civil um modal seguro, rápido e eficiente. São controladores de voo, técnicos em eletrônica e telecomunicações, técnicos de informações aeronáuticas, técnicos em meteorologia, técnicos de manutenção de equipamento de auxílio à navegação e operadores de estações aeronáuticas. Nesse momento, dou posse ao diretor de comunicação, senhor Lucas Borba Inácio, e sua suplente, senhora Cibele Burato Mendes. Ao diretor de assuntos jurídicos, senhor Vladimir Cândido da Silva, e seu suplente, senhor Marcelo Vitor Galiza da Silva. Ao diretor de Educação e Cultura, senhor William de Souza Santana, e sua suplente, senhora Orlíndia Sampaio de Freitas Souza. Ao diretor de Saúde, senhor Rogério do Amaral Varela, e seu suplente, Lisandro Henrique de Souza Koyama. Agradeço a presença de todos
e passo a palavra aos novos diretores. Um abraço. Devidamente empossados, passo a palavra para o diretor de saúde, Rogério Varela. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem, né? Está ouvindo, né? Então tá. Estamos ouvindo. Tá. Então, boa noite novamente a todos. Meu nome é Rogério Varela, sou profissional de meteorologia na ANAC Brasil, no aeroporto de Uberlândia, Minas Gerais. E a diretoria de saúde vem com grandes desafios e metas a cumprir. Zelar pela garantia de bem-estar físico e mental de todos os trabalhadores. Fiscalizar os planos de saúde e odontológico oferecidos pelas empresas, visando sempre a garantia de acesso a serviços de qualidade. Combater qualquer tipo de assédio, seja moral, sexual ou psicológico, que leva à depressão, que leva à ansiedade, leva ao estresse. Enfim, vários problemas de saúde que provocam afastamentos e acidentes. Estamos empenhados no acompanhamento e na classificação de todas as atividades que envolvam riscos ao trabalhador, seja como um trabalho insalubre ou em situação de periculosidade. Na navegação aérea, caros amigos, trabalhamos para garantir o voo seguro de milhares de pessoas 24 horas por dia. É a nossa preocupação a adoção de escalas de trabalho que possibilitem o descanso apropriado a qualquer profissional, assegurando assim uma vida digna a todos. Enfim, onde houver a necessidade de melhoria de qualidade de vida do trabalhador e da sua família, assegurando sempre a segurança dos voos através do bem-estar do profissional, garantindo o primor dos seus serviços. Lá estaremos nós, porque nós somos a Diretoria de Saúde do SNTPV e estamos aqui para lutar por todos vocês. Obrigado pela palavra. Obrigada, Varela. Devolvo a palavra aos empossados na pessoa do diretor de comunicação, Lucas Borba Inácio. Bem, uma boa noite a todos presentes, colegas, autoridades e demais convidados. Eu me chamo Lucas e, junto com a Cibele, aqui estamos representando a diretoria de comunicação. O nosso objetivo é informar e fazer chegar a toda a categoria, a toda a sociedade, de forma transparente e eficaz, as demandas percebidas e as ações do nosso sindicato, o SNTPV. Trabalharemos para facilitar esse contato através das nossas redes sociais, do website e outros meios, né? Dando voz à categoria de tamanha importância para o nosso país. Gostaria de agradecer aqui, né, a confiança do restante da diretoria e da categoria, principalmente, enxergando e acreditando no nosso potencial para vencer todas as barreiras que há anos vêm sendo impostas. Contem conosco como um auxílio para a união que tanto necessitamos. Obrigada, Lucas. A seguir, eu passo a palavra para o diretor de Assuntos Jurídicos, Vladimir Cândido da Silva. Boa noite, Vladimir da Silva, junto com Marcelo Galiza, na Diretoria de Assuntos Jurídicos. Nessa breve exposição, primeiramente gostaria de agradecer aos ilustres convidados, aos colegas da direção do SNTPV e aos demais trabalhadores da aviação. Da parte jurídica, um agradecimento especial à equipe do doutor Escalassara pelo fundamental apoio extrajudicial e ao doutor Roberto Dantas pela atuação eficiente nos processos que endossam a representatividade da categoria. Eu gostaria de voltar ao vídeo, né,
do Jô Soares e lembrar que aquele vídeo aconteceu logo após o caos aéreo. Um momento bastante crítico em que o governo chegou a apresentar uma minuta de uma desmilitarização do serviço, mas teve que voltar atrás. E me lembro da seguinte frase: não é possível negociar com a faca no pescoço. Talvez aquele não era o momento, mas agora estamos precisando negociar questões básicas em nome da categoria de forma pacífica e sem arma. Uma categoria que compreende a proteção ao voo, a navegação aérea, ou seja, profissionais de diferentes vínculos do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. Apesar de alguns retrocessos, estamos no momento histórico em que podemos apostar na participação democrática com os nossos representantes eleitos. Com a consciência coletiva decorrente da sinergia deste momento, temos que contribuir para evitar novas crises no setor e buscar construir apoios solidários para progredir. União, que foi o nome dado à chapa eleita na última Assembleia, faz a força. E assim queremos contar com o apoio de cada um de vocês. Obrigado. Obrigada, companheiro Vladimir. Devolvo a palavra aos empossados agora na pessoa do diretor de Educação e Cultura, William de Souza Santana. Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Eu estou junto com a Orlíndia na Educação e Cultura. Nosso objetivo principal é conseguir parcerias com outras entidades, outras empresas, para fortalecer aí o máximo possível a nossa categoria, conseguir benefícios, coisas que a gente não, né, o pouco que a gente tinha, a gente vem perdendo. Então, vamos tentar fortalecer essa área. E o nosso objetivo geral, enquanto diretoria, tanto a diretoria antiga quanto a nova, podem ter certeza que é dar voz para a nossa categoria, né? Voz em acordos, voz em todo tipo de necessidade. Nossa categoria vem se sentindo, né, amordaçada, sempre as coisas vêm de cima para baixo, sem a nossa participação. Então, pode ter certeza que nosso intuito é participar, é fazer com que o funcionário tenha voz. E, para isso, a gente precisa do apoio da maioria da categoria, de todo mundo, né? Seria utópico, mas seria o melhor, que todo mundo participasse para essa voz ter cada vez mais força e ser escutada. Obrigado, conto com o apoio de vocês e passo a palavra. Muito obrigada, companheiro William. E reiterando o que disse no início, a categoria é uma categoria preparada, forte, unida, e vemos aqui as suas lideranças, seus representantes também com essas mesmas qualidades. Agora eu gostaria de iniciar um segundo momento dessa cerimônia de posse, que é a oportunidade de ouvir um pouquinho dos nossos convidados, das presenças marcantes que temos aqui também na nossa reunião. Sendo, né, o primeiro convidado não pôde se fazer presente, mas ele mandou um vídeo com uma mensagem muito importante para nós, que é o vice-presidente Jorge Botelho. E vocês podem, então, agora assistir ao vídeo. Bom dia, companheiros. Tudo bem? Aqui é o Jorge Botelho que está falando. E nesse dia de hoje, eu quero manifestar para vocês a imensa alegria de nós, diretores, e os demais que já estavam antes, aguardando a chegada de vocês, o que será muito bom para o progresso do sindicato, que há poucos dias, não digo há poucos dias, mas esses últimos meses, até a gente ficou na expectativa de que a preocupação com relação à continuidade, né, mas felizmente o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a nossa representatividade. Desse modo, acabou o estresse. Vamos trabalhar para que nada mais aconteça com relação a essa sentença, correto? Então, eu quero parabenizar vocês, porque estão entrando na diretoria para
darmos a continuidade nos trabalhos, né? Eu queria dizer também que é o seguinte, nós, durante todo esse período de uns 20 anos, começando lá no período que era a associação, sempre falavam que o Sindicato de Proteção ao Voo era um sindicato de gaveta. Se fosse realmente de gaveta, não teríamos conseguido sentenças favoráveis em todas as instâncias que o processo tramitou, certo? E também não teríamos participado de outros grandes eventos nesse período que posteriormente nós vamos abordar para que não fique dúvidas com relação ao trabalho de vocês que são os mais jovens. Tá? Quero agradecer então a Orlíndia e os demais aí pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês e posteriormente vamos nos reunir, né, dessa mesma maneira, de modo que as pendências que ainda faltam ser resolvidas sejam encaminhadas. Por outro lado também, nós pretendemos fazer uma recapitulação de todas as grandes atividades que o SNTPV enfrentou, assim como, por exemplo, a crise aérea, a Constituição, a Constituinte e outros eventos aí que a gente participou. Temos que ter imensa gratidão, né, pela oportunidade de escutar ainda, né, especialmente neste momento, aí, as palavras do vice-presidente Jorge Botelho. E como bem colocou o diretor de Assuntos Jurídicos, Vladimir, nós temos aqui hoje a presença de duas autoridades jurídicas extremamente importantes para a história do SNTPV, e a primeira delas é o Dr. Roberto Dantas, a quem eu convido para que faça uso da palavra. Boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que estamos hoje aqui na posse, né, desses novos combatentes dos trabalhadores na proteção ao voo. Posse de sindicato não é muito glamourosa, não, porque é tomar posse para enfrentar as adversidades. Eu fiquei satisfeito quando eu olhei aquele painel inicial lá no Congresso de Proteção ao Voo, que estava lá o comandante Lavorato como presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e o meu bigode estava preto, e eu do lado como presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Agora o bigode nevou. E aí... Mas agora eu estou em outra trincheira e eu estou muito feliz dos desdobramentos que nós tivemos nas ações, inicialmente na ação que nos foi imposta pelo SINA. Nós não tínhamos nada a ver com isso, a gente fez um edital para fazer uma assembleia, para fazer uma norma coletiva. Aí o SINA sai lá de São Paulo e vem aqui no Rio entrar com ação para anular a nossa assembleia. Ué, o SINA não é sócio do sindicato? Bom, diante desse quadro, nós fizemos a defesa do SNTPV. Na primeira instância, foi reconhecido a legitimidade do SNTPV em representar os trabalhadores na proteção ao voo. Houve recurso por parte do SINA, o Tribunal Regional do Trabalho, com o parecer do Ministério Público do Trabalho, reconheceu a legitimidade do sindicato em representar os trabalhadores na proteção ao voo. Agora, eles não satisfeitos, eles recorreram ao TST, mas lá não conseguiram sucesso no recurso.
porque deixaram de observar elementos que ali não tinham nenhum, repetiam a mesma coisa o tempo inteiro, e aí agora foi negado o segmento. Não obstante, surgiu a Nave Brasil, e aí, após ela se negar a reconhecer a representatividade do SNTPV, nós fomos obrigados a ajuizar uma ação que está em fase de sentença, essa ação, mas que teve um parecer do Ministério Público do Trabalho, juntado recentemente, que eu destaco só no finalzinho um trecho que diz assim, ó, manifesta-se o parquê pela procedência parcial da apresentação com vista a declarar a representatividade do SNTPV sobre os empregados da Nave Brasil. Essa frase, na minha opinião, Agora vamos aguardar a sentença, que o fato de ter um parecer do Ministério Público não significa que o juiz vai concordar. Apesar que nas outras ações, o Ministério Público se posicionou nesse sentido e a sentença foi no mesmo sentido. Portanto, eu estou aqui parabenizando os novos membros da direção, que estão oxigenando uma entidade que sempre, pelo menos eu sou testemunha, sempre primou pela defesa dos interesses dos trabalhadores na proteção ao voo, inclusive com representação internacional, junto à IATA, quando promoveu no Rio de Janeiro um congresso internacional de trabalhadores na proteção ao voo. Não podem tirar isso de vocês. Isso pertence aos trabalhadores na proteção ao voo. E o reconhecimento disso na minha opinião, o reconhecimento do trabalho que vocês terão daqui para frente, que é um trabalho árduo, presidir sindicato de trabalhadores dos aeroviários, presidir sindicato dos advogados aqui no Rio de Janeiro. É uma missão árdua, mas a gente gosta. Fazer o quê? Faz parte da nossa vida, né? Então, hoje, na condição de advogado trabalhista, experiência na área sindical, negociação coletiva, parabenizo a vocês pela posse e pela luta que vão enfrentar. A sorte de vocês, na minha opinião, é que vocês vão enfrentar numa situação melhor do que no ano anterior. Então, é possível que vocês tenham menos dificuldades do que teriam antes. Que antes a dificuldade seria assim de... É isso. Estou muito alegre, muito feliz com a posse de vocês e a luta vai continuar, com certeza, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, doutor Dantas. O senhor sempre nos traz histórias muito interessantes e gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo pelo sucesso da sua atuação nas causas envolvendo o SNTPV. Agora eu convido o doutor Carlos Roberto Scalassara a fazer uso da palavra. Doutor Carlos, tem que ativar o seu microfone. Será que está ativado? Agora sim. Então, Luara, muito obrigado pela palavra. Inicialmente, saúdo o senhor Jorge Botelho. Eu vi que ele se faz presente nesta solenidade. Saúdo também ao Denis, presidente da ANEI. Saúdo os novos diretores. Saúdo, enfim, a todos os presentes pela participação neste evento tão importante. A caminhada que trouxe os eleitos até aqui não foi fácil. Havia um novo contexto, com a criação da Nave Brasil, em 2021, a impor a readequação da direção sindical contra a vontade de um sindicato irmão e apesar da desconfiança da Nave Brasil.
Nesse sentido, era preciso alterar o estatuto, e o estatuto foi alterado. Era preciso resistir às investidas do aludido sindicato irmão, o SINA, e a resistência se deu, tanto no campo jurídico, com a atuação brilhante do doutor Roberto Dantas, quanto no político, com a liderança dos diretores eleitos, ora empossados, apoiados pelos diretores que já estavam à frente da entidade. A advocacia Escalassara, integrada por mim e pela doutora Luara, e pelos doutores Jorge, Taueu e Vinícius, entre outros que nos fazem presente, sente-se honrada e tem orgulho por ter colaborado nessa caminhada. O espírito coletivo foi decisivo para que vocês chegassem até aqui. E, evidentemente, será decisivo para enfrentarem os desafios que se apresentarão. Guimarães Rosa registrou com sabedoria que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. A política também é assim, inclusive a política sindical. Eu estou em viagem de férias, estou na praia, e hoje fiz uma reflexão sobre a política e o mar. A política assemelha-se ao mar, com características diferentes para cada espaço. O mar que banha um continente é um, o que banha uma ilha é outro. Em alguns lugares, a água tende a ser translúcida, noutros, pouco transparentes. Conforme o lugar, as ondas são mais altas ou mais baixas, mais próximas ou mais espaçadas. Um vai e volta com mudanças de cores, seja pelo movimento das águas, seja pelas luzes do sol. Assim como a política, o mar é poderoso e deve ser sempre respeitado, ainda que, em regra, possa ser fonte de alegria e encarado com simples braçadas. Há mares e distâncias no mar que não são passíveis de serem enfrentados com simples braçadas, sozinho e com pouco preparo. Sem um bom navio, com trabalho em equipes, não se cruza um Atlântico, nem se navega por mares congelados. Uma série de equipamentos tecnológicos são fundamentais para isso. Na política, inclusive na política sindical, a mesma coisa. As ferramentas sofisticadas de trabalho e de comunicação estão por aí. Canais de diplomacia e pressão, igualmente. É lógico que, nesse mistério, as causas devem ser justas, lógicas e bem apresentadas. Se não forem bem entendidas, não serão atendidas. Em que pese minha analogia com o mar para falar da política, sei que todos os novos diretores, juntamente com os diretores mais experientes, estão prontos para navegações arrojadas, ainda que não tenham, por hora, os melhores navios e equipamentos. Ainda não têm, mas terão, principalmente pelo fato de que não se isolarão. Ao contrário, sei que buscarão interagir ao máximo possível com os integrantes da categoria, com outras entidades sindicais afins, com as empresas empregadoras, especialmente a Nave Brasil, e com as autoridades públicas em geral, sem desprezar ninguém. O SNTPV tem força e tornou-se ainda mais forte com os quais, com certeza, estão aptos para o exercício que assumem, cientes de que deverão exercê-las de modo eficiente e compatível com as demandas da categoria. Coragem, determinação, sabedoria e bons propósitos não lhes faltam. Por tudo isso, meus parabéns a todos os que contribuíram para essa conquista. Parabéns aos eleitos, com especial agradecimento às autoridades que prestigiaram este momento. Que Deus os abençoe e Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Scalassara, a quem posso agradecer, inclusive em nome de outras pessoas aqui presentes também, pelos ensinamentos constantes. Gostaria agora de convidar o senhor Denis da Rosa Silveira a fazer uso da palavra. Eu vi, nesse instante, que ele enviou uma mensagem aqui no chat. Senhor Denis, o senhor me parece que está presente. Nós gostaríamos de ouvi-lo também. O senhor Denis é presidente da Associação Nacional dos Empregados da Infraero. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de lembrar, né, que antes de ser presidente da ANEI, eu também sou da navegação aérea. O pessoal pergunta como é que fui parar na presidência da ANEI, né? É porque a navegação aérea era oriundo da TASA, passamos para a Infraero, viramos todos Infraero, e nesse período de Infraero, eu acabei, como estava aqui na sede em Brasília, ingressando junto com o Alex Fabiano na Associação dos Empregados da Infraero. Então, o meu sangue ainda é navegação aérea. E gostaria de agradecer pelo convite, né, de participar aqui dessa solene posse da nova diretoria, parabenizar a todos e desejar aquele sucesso, porque a gente sabe que não é fácil, é um longo caminho, as pedras vêm com muita vontade, muitos acreditam que é só alegria, mas não é. Tem o lado das pedradas também, e o nosso pessoal cobra muito. A navegação aérea, por natureza, ela tem pessoas diferenciadas. E todo mundo tem uma opinião formada a respeito do que deve ou não deve acontecer em relação ao seu futuro. O que é justo e o que nos traz uma certa tranquilidade, porque a participação é constante. Então, vocês vão ter bastante trabalho. Desejo sucesso a todos. E o que a ANEI puder fazer para contribuir, né? Hoje eu não estou na navegação aérea, eu saí no Pedita. Continuo na ANEI ainda por dedicação, mas estamos à disposição para poder somar junto com vocês nessa nova jornada. Agradeço mais uma vez o convite e a ANEI está à disposição para quem precisar do nosso apoio. Sucesso a todos. Obrigada, Denis. Reforçou aqui também a importância da união da categoria, inclusive trazendo aí como a Associação Nacional dos Empregados da Infraero, né, se fazendo presente. É muito importante esse trabalho em equipe, esse trabalho como um time, esse trabalho que vai impactar na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Vocês são essenciais. Bom, eu gostaria de abrir a palavra por 2 minutos. Alguém gostaria de se inscrever? Bom, sem inscrições, então, deixa eu verificar aqui o chat, um segundo. Doutor Jorge pediu. E o Lisandro também. Muito bem, então, doutor Jorge e depois Lisandro. Obrigado, doutora Luara. Boa noite a todos. Tive um pequeno atraso para ingressar na reunião, mas deu tempo, graças a Deus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os novos diretores que estão integrando o SNTPV, parabenizar também toda a categoria diante de uma nova frente, de uma nova missão, e desejar a todos felicidades e muito empenho, né, e dedicação nessa missão, né? Nós, da assessoria jurídica, da Advocacia Scalassara, vamos estar sempre à disposição
nessa parceria com vocês e trabalhando no sentido de obter os melhores resultados que a categoria deseja e merece. Felicidades a todos, parabéns mais uma vez e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Jorge Tawil. Passo agora, então, a palavra ao Lisandro. Você consegue me ouvir agora? Sim, estamos te ouvindo. Boa noite a todos os presentes. É muita felicidade, porque é um momento importante, pessoal. Somos 42 presentes aqui, é um momento importante. A gente começou a apresentação aqui na posse, com a entrevista do Botelho. Eu passei por esse furacão, na minha época, que era militar. O Galiza também compartilhou dessa experiência comigo. E nós sabemos que a luta ela é árdua. Então, o que é importante, pessoal, é que a gente aqui, dos 42 presentes aqui, principalmente os empregados da navegação aérea, saiam daqui dessa apresentação com aquela ideia de manter um grupo unido o máximo possível, porque precisamos dessa união. Tá? Então, vão para suas localidades, tragam seus representantes, abram um canal de comunicação com a gente, tragam suas demandas. Estamos aqui empenhados. Eu sou testemunha do trabalho desse grupo, dessa diretoria que está assumindo agora, eu sou testemunha. E eles trabalham muito, pessoal, trabalham muito. Tá? Então, é um pessoal de escala, né? O pessoal que trabalha administrativo, o pessoal sabe que você aí está passando na escala, né? As consequências sociais, de saúde, que a gente passa quando trabalha na escala. Então, valorizem isso, pessoal. Eu quero agradecer também, deixar aqui registrado aqui o empenho do doutor Dantas, trabalhou imensamente, a todo o pessoal envolvido do Escritório de Calaçara também se dedicou, o pessoal foi brilhante também. E, principalmente, eu quero agradecer a oportunidade que esse pessoal da diretoria fez me convidar a participar desse trabalho. É uma honra e vou me dedicar com eles para melhorar, né, muita coisa que nós perdemos durante anos. Vamos tentar resgatar, né, parte da nossa dignidade aí que foi perdida no decorrer desses anos. Então, pessoal, saiu daqui com essa mentalidade. Vamos buscar fortalecer esse sindicato. Precisamos de união. Tropa desunida é interessante para eles, né, para manter o controle. Precisamos realmente dessa união. Tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Tá? Sucesso a todos. Obrigada, Lisandro. Nós agradecemos a presença de todos e de todas, desejamos aos diretores empossados, juntamente com os demais que já estavam no exercício da função, sucesso no enfrentamento dos desafios em prol da categoria, dos trabalhadores, para além da categoria, né, da classe trabalhadora, e também em prol de toda a sociedade civil. Boa noite a todos vocês e até breve.